Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. E o vídeo de hoje temos a presença da Dona Neuza Bússolo. Bem-vinda, Dona Neuza, em minha residência e na participação do canal História e Cultura de Orleans. Muito obrigada, João, pelo convite. É um prazer, é uma honra colaborar com o teu trabalho. Prazer é todo meu, Dona Neuza. Dona Neuza hoje reside em Florianópolis, mas natural de Orleans, Dona Neuza. Sim, João, nasci aqui no ano de 44, portanto sou pós-guerra, sou neta de italianos da família Bússolo, né? Neta de Giovanni Bússolo e Ana Travato Bússolo, e filha de Lauro Bússolo. Vivi aqui grande parte da minha vida e próximo de 50 anos eu me transferi para Florianópolis, na capital do estado, e moro lá até hoje. Você já está com 81 anos. Sim, e com muito orgulho. Que linda que ela é, olha só! Me conte mais sobre a sua história. Mas pessoal, antes convido a vocês, se não estão inscritos no canal, se inscrevam, ativem os sininhos de notificações, curtem e compartilhem. Dona Neuza, você tem uma linda história que vamos conhecer e também sabe contar histórias da nossa querida Orleans. Sim, Joel, desde que eu me lembro assim, eu tinha uma tendência, eu gostava de ler muito por causa do meu pai. Ele era um grande leitor e ele nos ensinou muitas coisas que nem nos colégios a gente aprendeu. Então, com 10 para os 11 anos, eu tinha uma infância muito solta, muito livre em Orleans. Gostava muito de ir para o sítio dos meus avós, dos meus tios, porque era uma vida leve, né, alegre. E depois eu fui levada para o colégio, para 10 anos e meio de idade mais ou menos, para me adaptar na casa de uma tia. E no ano seguinte eu fiz o vestibular de entrada para o colégio Estela Maris de Laguna. Estudei lá durante 4 anos, fui uma aluna de destaque, né, na época, a gente tinha orgulho disso. É um estudo bastante seletivo. E depois disso, no ano seguinte, eu me transferi para Tubarão, porque eu queria ser professora. Eu gostava de ver as coisas e ensinar para as pessoas. Então, estudei mais 3 anos em Tubarão, me formei para depois decidir que faculdade eu faria, né? E com 18 anos, estava formada, diploma de professor, e fui trabalhar. O governo, na época, ele abria as vagas no estado, a gente fazia um concurso, e tinha que ir assumir essa vaga, não interessava o lugar, se não fosse perdia, e tinha que esperar mais 1 ano ou 2 para poder. E eu queria trabalhar, queria dar aula. Fui trabalhar numa colônia, numa localidade de colonização italiana, que era em Treviso, na zona da mineração, né? E fui para lá, sem experiência nenhuma, né? Jovem naquela época, meio apavorada, porque estranho o ambiente, assim, mas fiquei lá, trabalhei lá, até que aos poucos eu fui me transferindo de volta para próximo de Orleans. Trabalhei em Lauro Miller também, dei aula lá à noite, pela manhã, e dali eu fui evoluindo para a área que eu gostava do magistério. Voltei para Orleans, depois de uns anos, e trabalhei também com o ensino básico, até que a direção da escola me convidou para fazer um treinamento, um aperfeiçoamento na área de línguas. Eu fui estudar durante as férias, depois fui fazer cursos de férias mesmo para prestar exame de suficiência na Universidade Federal e ganhei o registro de professora de língua básica de inglês e francês. Dei aula há muitos anos, tenho muitos alunos que até hoje me encontram e brincam e até falam comigo, né? Às vezes encontrei uma antiga aluna que é natural daqui de Orleans, a gente marcou um encontro em Florianópolis e ela chegou lá e me abraçou e falou comigo em francês. Então aí eu fiquei emocionado, porque depois de, né, esses anos todos. Mas enfim, coisas da vida de professor. Eu, aqui na minha vida da infância até a juventude em Orleans, eu tenho aquelas lembranças da cidade de Orleans como ela era.
cidade dos casarões, das ruas de chão batido, das calhas d'água que a gente fugia da mãe de casa para andar com os pés naquela água da chuva. Eu fiz o meu o estudo básico no Costa Carneiro, até que fui para o colégio interno. Então já era adulta, trabalhei como professora, tive alguns percalços, né, na minha vida, como todos têm, e durante muito tempo a minha vida foi no magistério. Dessa minha época eu tenho um orgulho muito grande, porque a gente só confere na prática, da imagem que eu projetei para os meus alunos, porque eles me contam coisas que eu não imaginava nunca que eles tivessem guardado a meu respeito. Eu tive experiência ontem, tive experiência dias atrás, que eles me dizem, meu Deus, a senhora não imagina a imagem que a gente tem da senhora. A gente olhava, a senhora chegava sempre arrumada, de salto alto, de batom, e a gente ficava de olho arregalado. Então os outros professores diziam assim, quero saber qual é o mistério, tu consegues manter a disciplina. Eu não fazia nada, era o meu jeito mesmo, de manter a disciplina. E aí riam, queriam me tirar, não deixar da aula, porque o Luiz não obedece, só contigo que é assim. Mas era talvez a empatia, né, da vontade de dar aula com os alunos, com os adolescentes. E daí resolvi, de repente, não estava satisfeito com o magistério, mas também por problemas pessoais, a vida prepara umas ciladas. E nessa época eu estava com 2 meninas, e sozinha, a vida estava ficando difícil, conheci umas pessoas importantes do estado, e se propuseram que quando eu decidisse ir a Florianópolis, que os procurassem lá, era um casal muito importante, e eu tomei a decisão em 77 de largar o magistério e fui embora. Fui para Florianópolis com a cara e com a coragem. Depois de uns dias procurei esse casal e lá fiquei. Lá eles me conseguiram um emprego, numa área completamente diferente. Era uma posição importante também, fiz algumas viagens, fui representar a empresa em alguns lugares. E até que arranjei um namorado, algum tempo depois a gente morou junto, depois a gente resolveu casar. Pode dizer o nome do namorado? Né? É o meu falecido marido, Paulo. Por isso o meu sobrenome é alemão. Eu sou Neuza Maria Bussolo e Ferreira, da minha mãe, e hoje eu sou Neuza Maria Heidenreich. Olha, ele é alemão, então. A família de origem alemã. Uhum. E eram todos músicos. Meu marido, além de ser um contabilista, trabalhava numa secretaria de Estado. Não que fosse um cargo importante, mas na área que ele gostava. E era trompetista, tocava trompete. Meu sogro tocava tuba, bombardino, né? E os meus cunhados e um tio também eram saxofonistas. Saxofone tenor, alto, né, baixo, tem aquelas classificações que eu não sou muito entendida. E eles têm uma banda que foi criada há um século e meio quase, que hoje é quase uma banda sinfônica. E eles eram professores, maestros, reverentes, e tocavam música por partitura. Até hoje é assim. Eles lá em Florianópolis. Lá. Já são todos mortos. Eles são mortos. Todos já faleceram. Mas a escola se mantém e a banda se mantém até hoje. E o mais importante, foi um legado para a juventude. São todos músicos jovens que tocam por partitura musical. Como é que é o nome do sogro e a sogra? Meu sogro era Cid Arcanjo Heidenreich. A minha sogra era nativa e se chamava Maria Isabel da Silva Heidenreich. E aí, você casou em que data? Em que ano? Eu casei... Eu não vou dizer a data que eu posso errar, porque foi uma coisa bem engraçada. A gente morava junto, meu sogro tinha uma casa disponível. Esses negócios de ficar namorando e tal, vamos morar lá na casa, aí mobiliar uma casa e tal. Cada um tinha o seu trabalho. E a gente morou junto uns 3 anos. Aí tinha um padre paulista que veraneava lá, e ele era muito amigo da gente. Um dia, uma amiga minha passou e me viu, oi Neuza, vai se casar? Que legal!
eu sou que vai se casar. Eu disse, eu não falei para ele que eu vou me casar, porque eu não me preocupava com isso. E aí fiquei sabendo que estava correndo, os pregões correndo na igreja, e eu não sabia de nada. Esse nosso amigo padre de São Paulo, ele chegou lá e disse, eu vou fazer uma sacanagem, uma surpresa para Neuza e para o Paulo. Falou com o vigário prontamente, né, conhecia a gente. Fizeram isso, começaram a proclamar lá na igreja o casamento da Neuza. Nós só soubemos no dia do casamento. Então foi uma coisa assim engraçada, né? Então às vezes eu fico pensando, eu nunca sei se foi no dia 13 que eu soube ou se foi no dia 17 que eu casei. Então, olha, eu sei que foi no começo de dezembro, eu digo, né? Não sei exatamente. E o ano? Lembra do ano? 77, aí perto do ano 2000. E aí a gente casou, porque ele fez questão. Então a igreja encheu de gente, de conhecidos, né? E depois a gente até fez um jantar lá para os amigos, para os padrinhos. Até os padrinhos foram, eles se ofereceram para ser padrinho, né? Então foi uma história bem engraçada. E daí o ano que foi, em 77, a senhora falou? Eu fui para lá em 77, quer dizer, logo depois, 3 anos depois mais ou menos, eu casei, até no ano... O cara, quanto tempo casado até ele 45 anos. 45 anos. Não foi um casamento muito fácil, eu tive um filho com uma síndrome rara, seus filhos. Que é o mais velho, o Theo, né? Eu tinha minhas 2 filhas, que eu assumi depois sozinha, e o meu filho, ele teve uma síndrome rara com 5 meses de idade. Então foi uma luta bem grande, e ele hoje é totalmente dependente. Ele não fala, ele depende de mim para tudo, só que ele caminha, né? Então a gente convive assim, de uma maneira harmoniosa. Hoje ele é classificado como portador da esquizofrenia de Lennox, que é uma esquizofrenia diferenciada também. Mas também está com 47, eles não deram 10 anos de vida para ele. Agora não tem. Então eu acho que eu fiz um bom trabalho, né? Está com 47. Eu saio porque eu tenho... na época não deram 10 anos de vida e agora já está com 47. Então foi uma vida dedicada a ele. Eu trabalhei depois uns 10 anos, num período mais leve, assim, no magistério de novo, mas tive que parar porque a situação começou a se complicar um pouco, né? E meu marido se aposentou, fez um acordo no Estado, foi pioneiro da implantação da maricultura lá no Ribeirão. Aquilo exigia muito tempo e eu organizava as coisas também, ajudava um pouco. E comecei a me dedicar mais para o meu filho mesmo. E depois ainda tive um outro filho também, né, que é o meu rapatacho, que eu digo, que é o meu companheirão, meu alemão. Que idade tem? Está com 43 anos. Ele é solteiro com você? Não, é casado, é o pai da minha única neta. É? Então eu tenho uma neta de 8 anos, Manuela, meu xodó e da família. E tem uma enteada do primeiro casamento do meu marido, que é uma outra filha que eu herdei, que depois casou e me deu 2 netos. Então por isso que muita gente diz assim, mas tu não tens neto? Só tens uma neta. Eu tenho 2 netos de coração, que são meus netos mesmo. O mais velho acabou de embarcar para a Europa, fez arquitetura e vai morar na Europa. E vai casar na Europa. E eu fiz um juramento para ele, que vou o casamento dele em Portugal. Que ele disse para mim, se tu não vier, vem te buscar. Olha só. E o segundo também, é um grandalhão lá, Pedro, trabalha na área de mídia, propaganda, né? Então eu tenho esses 2 netos, que são verdadeiramente meus netos. E ela não me chama de mãe, porque ela tinha mãe, mas a mãe morreu bem jovem. E ela é a minha outra filha também, né? Então a minha família aumentou assim do nada. Então, hoje a gente convive harmoniosamente, minhas filhas, todo mundo junto, meu filho. Então é uma vida, vivo uma vida simples na minha casa, com a família, os que sobraram da família, né? Beira-mar, a senhora Beira-mar, um dos lugares mais bonitos de Florianópolis. Fica exatamente em que cidade? É um bairro chamado, antigamente, continua no registro, Freguesia do Ribeirão da Ilha, português, né, o nome. Era uma colôniazinha de entrada marítima no sul da ilha, e depois, hoje em dia fala-se em Ribeirão da Ilha, porque a freguesia era mais para os portugueses, né? E dali a minha vida, hoje eu sou mais ribeironense, porque moro lá há mais tempo.
O povo de lá me acolheu, né, com o meu jeito de ser. Eu trabalhei 10 anos lá no colégio também. Então hoje todas as senhoras perguntam: ai, a dona Ilza, ai, a dona Ilza do Paulinho, porque era meu marido que era de lá, né? E eu me tornei uma manezinha, né? Eu trabalhei assim, como ajudante lá na época do meu marido. Comecei a me interessar pelas coisas, aprendi a lidar com a maricultura, aprendi a lidar com peixe. Hoje eu sou uma peixeira ambulante, né? Eu limpo qualquer peixe, preparo qualquer peixe, preparo o osso, porque é uma coisa que eu aprendi e eu gosto, e a família gostava também. Então eu sou meio, eu venho para cá pela energia de Orleans e pelas lembranças que eu guardo de Orleans, né? De pessoas, de locais. Passei pela enchente, aquelas coisas todas, né? Naquela época. Então é como se eu venho para cá, eu recarrego a minha bateria e volto para o meu recanto lá. Eu moro realmente no recanto. A igreja fica a 40 metros da minha casa, a praça, o cemitério atrás, o posto de saúde. Eu atravesso uma rua, estou na praia, atravesso uma rua, estou no posto, e ali eu tenho toda aquela convivência harmoniosa com vizinhos e tal. E lá é a minha segunda terra de coração. Dona Neuza, e nós duas nos conhecemos pelo Facebook. Exatamente. Se não me falha a memória, eu acho que foi a senhora que me encontrou primeiro e me pediu amizade. Foi. Por causa do teu trabalho. Porque eu, como professor, eu tenho mania de prestar atenção nessas coisas, né? Como eu presto na natureza, em planta e tudo que me perguntam. E eu comecei a ver quem é essas. Eu conhecia daqui as pessoas que são mais costumeiras, que publicam, que escrevem, né? E eu disse: quem é essa Joelma? E abri o teu perfil, porque eu vou ver. Aí achei as tuas entrevistas, só não sabia do teu canal, né, no YouTube, mas eu lia o que tu postavas ali. No Facebook. Aí disse: que engraçado. Aí comecei, me interessei por aquilo. Foi quando eu também mandei alguma coisa, tu fizeste um comentário que eu achei interessante. E aí eu te contatei, que eu disse que não, eu acompanho teus trabalhos, assim, aquelas coisas da internet, né? Rápidas. Sim. E a gente agora hoje está aqui, né? Conversando. Depois de uns 2 meses, eu acho. Pois é. Nossa, você não sabe como eu estou feliz. Porque quando eu vi você, eu disse: deve ser uma pessoa boa. Eu li também o seu perfil, porque não é assim, né? A gente aceitar as pessoas, a gente tem que basear, né? Mais ou menos, quando a gente não conhece. E gostei da senhora e aceitei de imediato. E daí eu comecei depois da amizade feita, eu comecei a ver as suas publicações, conhecer você. Aí eu entrei em contato com você, aí você falou comigo e tal. E aí surgiu o convite de você vir. Como a Neuza é conhecida porque não gosta de conversar, né? Pois é. Eu sou... E estou me sentindo muito honrada. E eu gostaria que você também me falasse do Padre Joel um pouquinho, e também voltando sobre o Padre Joel, aquele religião, que você falasse também lá das festas lá de Florianópolis, que você também posta. Bem, o Padre Joel foi um acontecimento raro. Eu tive um melanoma, né, no lado esquerdo do meu rosto, leva aquele susto. A minha médica é oncologista e endocrinologista, e ela não me deu tempo de respirar. O dia que ela me mandou fazer esses exames, já fez uma punção no meu rosto, então foi tudo assim, desencadeando, e o susto que eu levei, porque era uma situação delicada. Como eu não tinha uma maneira de chegar assim para Deus, Deus, se tu, eu aprendi isso com o Padre Joel, não se condiciona a Deus e não se barganha com Deus. Para quem não conhece, Padre Joel Marcolino Bittencourt, que é o vigário de Orleans. É o padre atual aqui para o Nessa história. Foi nessa história toda que o Padre Joel se encaixou. Plena pandemia, eu não o conhecia, vim a Orleans, as minhas parentes conheciam o Padre Joel, e ela disse para mim: Neuza, tu tens que conhecer o Padre Joel, porque vocês dois vão se encaixar, porque vocês têm uma coisa que não sei porque eu acho que vocês vão se tornar amigos. Eu disse: quem sabe um dia. Aí voltei, comecei a acompanhar o programa do Padre Joel pela rádio. Como o Padre Joel fazia muitas orações pelas pessoas, eu comecei a mandar recadinho no programa para ele. Facebook da Rádio 106. Mandava e ele Neuza Busso, aquele nome que ele dizia assim, aquele nome lá, que eu não sei pronunciar.
lá no Ribeirão, e o Padre Joel começou a responder, e agradecia as mensagens e tal. Acabamos que um dia eu disse para ele: Padre Joel, mesmo na pandemia, vamos dar um jeito de a gente se conhecer. Mas não foi passando, não chegou um ano, passamos aquele meio ano da pandemia, que foi a fase grave, e eu lhe mandei uma mensagem e disse para ele: Padre Joel, eu estou indo a Orleans e vou dar um jeito de passar na igreja e tentar conhecê-lo. O senhor gosta de ostras? Aí ele disse: eu adoro ostra, tudo que é do mar. Então eu vou levar umas ostras de presente para o senhor. Aí trouxe algumas coisas, ostra e mais algumas coisas. Chegamos aqui, passando na casa paroquial, ele não estava, a secretária ele falou, ele está atendendo a morte de alguém. Tá? Ele foi fazer o rito religioso. Nem acabamos de conversar, daqui a pouco o carro dele entra e... Aí ele desceu, olhou para nós assim, parou, de máscara, ele nem imaginava quem era. Aí eu cheguei, parei na frente dele e disse: o senhor é o Padre Joel? Aí ele: sou. Aí eu baixei a máscara e disse: eu sou a Neuza. Ele, lógico, né, ficou assustado, meio emocionado. Aí já esquecendo da pandemia, ele já me abraçou, mas aí colocamos a máscara. E vai, mas que prazo, o quê? Vamos entrar aqui, vamos ver, você quer. Aí ele estava com a minha cunhada e um sobrinho. Aí eu disse: não, mas primeiro eu vou tirar alguma coisa que eu trouxe para o senhor, e dali começou. Nunca mais nos afastamos. Então eu vim nessa vez para a gente se conhecer, voltei no mesmo dia. Depois a gente marcou que eu vinha uma outra viagem, aí eu comecei a vir na igreja, a gente se encontrava na igreja, começamos a sair para jantar, às vezes para tomar um chopinho, e as minhas paredes começaram a ficar enciumadas, porque aí a Neuza estava roubando o Padre Joel, né? E ele é da idade do meu filho, para mim eu estava herdando um novo filho, mais um na lista, né? E enfim, a nossa amizade continua até hoje. E ele me disse assim quando eu fui embora: em janeiro eu estou de férias, eu vou lá nesse seu local conhecer. Eu pensei: é mais uma promessa. E ele foi lá no Ribeirão me encontrar e me conheceu o Ribeirão. Aí levei, fomos almoçar fora, na beira da praia, e foi o chefe do restaurante, o dono, amicíssimo, meu amigo de coração. Aí já pegou o Padre Joel, já fez serviu tudo que tinha direito no restaurante, já botaram o boné de capitão nele, ele ficou encantado, nunca mais deixamos de ser amigos. Hoje, por exemplo, ele foi almoçar comigo na casa dos meus parentes, né? Fizemos o convite, ele aceitou, almoçou lá junto com a gente. E a minha anfitriã, deslumbrada, que ela tinha o sonho de convidá-lo para almoçar lá. Enfim, foi um almoço super legal, apareceram outros parentes também lá, meus primos. E ele comeu muito bem, polenta, galinha, que é a comida daqui, né? Mas para mim era diferente. Enfim. E aí falando da Joelma, agora eu tinha compromisso com a Joelma e estou aqui na casa da Joelma. Mas somos amigos, ele viaja, ele me disse: acabei de fazer umas orações por você, pelos seus filhos, pela sua cunhada que tem um problema de câncer. Ele sempre traz uma memória para mim. Hoje ele me trouxe um texto, trouxe umas pedrinhas lá de Cássia, de Santa Rita, que ele sabe que eu tenho uma historiazinha com Santa Rita de Cássia. Ele viaja para outro lugar, ele traz umas pedrinhas de lembrança para mim, os santuários que ele visita. Então é uma amizade de padre e paroquiana, que eu não sou daqui, ao mesmo tempo uma amizade de mãe e de filho. Olha, eu digo para ele, nem adianta dizer, porque é assim. Somos amigos. E o Padre Joel, assim que possível, vai dar entrevista também no canal. Disse hoje, estou devendo uma conversa com a Joel. E para quem não conhece, a Neuza Bússolo, muitos conhecem por ser também o pessoal de Orleans, né? É o Chilo Bússolo, ela é prima e irmã do Chilo Bússolo. E o Chilo Bússolo também tem duas ou três entrevistas já no canal no YouTube. Um grande historiador aqui de Orleans. Exatamente. Aliás, ele sempre conta umas histórias engraçadas, né? Assim, Eu convivi muito com as pessoas do interior, porque meus alunos na época eram adolescentes, a maioria filhos de colonos, né, que a gente dizia, né, de interior. Então,
Muitos deles hoje me contam, a senhora não lembra, sabe? Só que a gente era um professor para 300, 400 alunos por ano, né? Então a gente meio que perde, né? E tem as mudanças físicas, né, também. Assim como eu envelheci, eles, como eu era a única pessoa, eles têm uma minha imagem, muitos me reconhecem. Eu tenho muitas pessoas daqui que me acompanham, que eu achava engraçado esse negócio de acompanhar, eu nem tinha noção disso. E eu entrei para a internet por causa da pressão dos meus filhos. Aí porque tem um amigo que liga, que diz que te conhece, que não sei o quê, e tu não entra. Aí, por causa, para não incomodar os filhos, eu comecei a aprender a mexer no... Mas foi demorado, não foi um processo fácil. Hoje eu faço um comentário diário da minha vida, né? Sim, eu vejo. Faço fotos de onde eu vivo. Eu escrevo coisas que eu penso, que eu defendo. Às vezes eu me arrisco, eu gravo um vídeo para falar de um assunto, para não escrever muito, porque eu não sou muito de digitar. E eu sempre gostei de escrever. Então, eu escrevo memórias de Oriente, como eu trouxe agora para ti, né? As folhinhas estão aqui, escritas à mão, né? Que contam. Ô, dona Neuza, essas coisas. Falando de internet, eu vi que a senhora até me enviou para mim, para nós finalizarmos esse vídeo, e eu vou convidar você para nós gravarmos um outro para falar de história, para esse vídeo não ser tão extenso. Então, pessoal, eu vou gravar um outro vídeo com ela logo mais. Mas antes de finalizar, dona Neuza, me fala das festas de lá. Do Ribeirão. Bom, o Ribeirão da Ilha, para quem não sabe, é uma vila, né, um povoado açoriano, que foram os imigrantes açorianos, né, que vieram para Florianópolis e que entraram pela Barra para chegar no tal do portinho do Ribeirão, que era um rio que tinha ali, que os barcos menores saíam dos navios e paravam ali. E criaram a vila, a primeira igrejinha, uma capela, logo depois dessa entrada que tinha do portinho do Ribeirão. Uma capelinha pequena ali que eles fizeram. E numa dessas viagens, eles trouxeram uma imagem de Nossa Senhora de Portugal, que era intitulada Nossa Senhora da Lapa, né? Que eles acharam dentro de uma gruta, de algum lugar assim, e resolveram trazer para o Brasil, quando vieram. Só que quando eles ficaram com essa imagem lá, o navio nunca conseguiu sair por causa de muito mar perigoso, muita maré, muita força d'água, e eles foram ficando um dia, ficando dois, abastecendo os barcos com o que eles precisavam, até que chegou num ponto, o comandante, para não perder a imagem, ela é uma escultura de, acho que uns 80 centímetros, ela foi feita em madeira, ela não é, né, de cerâmica, nem de argila, ela é feita esculpida em madeira. Então eu costumo chamá-la de Minha Nossa Senhorinha, porque ela é pequenininha e é muito bonitinha. E essa imagem, eles disseram, se cair na água, provavelmente vamos perder. Resolveram trazer ali para essa vilazinha, né, onde eles abasteciam, e ela acabou ficando ali. No dia exato que eles resolveram voltar para o navio, o mar acalmou e ela ficou. Aí o pessoal construiu essa capelinha, que se chama Capelinha do Barro Vermelho, e que ela ficou ali dentro dessa capelinha. Mais tarde, em 1806, foi inaugurada a Igreja do Ribeirão da Ilha, uma igreja colonial. 1806? Ela foi terminada, a do Ribeirão. Até lá ela ficou lá na igreja. A igreja é toda feita em pedra e foi construída com óleo de baleia, né? Como eu gostaria de ter lá, dona Ela tem... A igreja está convidada. A minha casa fica a menos de 50 metros. Dali tu entra, olha até a porta da igreja. Então as paredes são todas de pedra, misturadas com barro, óleo de baleia. Ela tem um estilo característico, né, daquela igrejinha colonial. E ela, em 1806 ela foi entregue para a comunidade. E está lá até hoje. Depois foi feita agora a última restauração, não foi uma reforma. 200 anos? Sim. Mais de 200 anos isso. A senhora faz um vídeo, o dia que pode, envia para a gente? Eu tenho até algumas fotos que eu tiro. Ela agora vai ser pintada, porque lá tem o patrimônio histórico, é bem complicado, né? Não é como no interior, tu vai pintar a igreja, convoca, ajudar o empresário, lá não, depende do governo e autorização do patrimônio. Então, ela tem agora umas partes que eles foram retirando as camadas de tinta e o IFAM não permitiu que pintasse mais, porque descobriram imagens, pinturas
da época. Então ela tem essas características assim. Ela é muito bonitinha, sabe? Vai achar linda. Então as festas tradicionais eram portuguesas. Festa do Divino, a festa da Padroeira, né, da Lapa. E depois eles foram agregando festas de folclore português, né? Dança do arco, do pau de fita, do boi de mamão, todo esse conjunto. Algumas ficaram, né? São essas três que mais o que eu falei. E pela região também tinha ali, eles tinham uma festa, que era uma festa dos negros na época, porque havia muitos descendentes de escravos. A família do meu marido teve negros que eram filhos de escravos, que eles plantavam muitas coisas e eles trabalhavam lá, né, com eles. Trabalhavam com padaria, com fábrica de café, essas coisas, plantavam e faziam a torrefação. Enfim, a história do Ribeirão, ela tem muitas nuances, assim, né, da colonização portuguesa, tem muito folclore português, muita comida portuguesa, né, porque a gente come muitas coisas que eram portuguesas, né, começaram, né. Enfim, essas festas. A mais bonita, sem dúvida, é a festa do Divino. Tem, né, o imperador passou por lá, porque veio visitando as colônias dele, Santa Maria da Imperatriz, Florianópolis, e acabou a festa do Divino, era feita em homenagem ao Império, né, imperador, que usava a coroa e era coroado na igreja. Então, até hoje ela permanece. Tem um cortejo todo no estilo monárquico, né, de Império. Atualmente tem o cortejo adulto, tem o cortejo infantil também, né, que é muito bonitinho, que é a atração da festa. A senhora falando e o filme passando na minha cabeça. Tem todo um cerimonial, né, das novenas. Na sexta-feira à noite é o traslado da imagem, né, que vem oficialmente para a igreja. E no sábado à noite então vem o cortejo oficial pelas ruas da comunidade. Hoje em dia já é até usado drones, né, que é para pegar todo o cortejo assim do alto. Que data? Eu sempre filmo. Que data? Ela não tem uma data física, fixa. Ela tem uma data no calendário entre meio de maio, que é a Pentecostes, né, geralmente acontece, varia por causa da Páscoa, e tem aí a comunidade, o padre estabelece, vai ser ou no final de maio ou no início de junho, para dar a data pentecostal certa ali dos 50 dias, né? E antigamente as pessoas eram voluntárias. Depois se criou uma certa rivalidade, cada imperador queria fazer um cortejo mais chique, mais caro, mais bonito, e tinha aqueles que queriam muito ser imperadores da festa, né? Mas não tinham dinheiro para gastar. Então virou uma concorrência muito grande, uma disputa muito grande. Aí houve um padre lá, um vigário, que convocou uma reunião e disse: vamos acabar com a concorrência. Nós estamos falando de uma festa religiosa. E ele começou a fazer um sorteio, botava nomes de pessoas dentro do saquinho, chamava uma pessoa lá, agora vamos sortear, o nome que saía era apresentado. Se a pessoa ainda queria, encerrava ali. Às vezes a pessoa, eu não vou poder, porque aconteceu tal problema, assim, então tirava fora, fazia um novo sorteio. Aí se a pessoa aceitava. Hoje em dia ele aguarda pessoas que se apresentem, dentro do que ele estabeleceu. Todo ano tem imperador, então significa que a festa não vai morrer tão cedo. A senhora falou imperador. Para nós aqui a gente fala assim, o presidente da festa, exatamente, o coordenador da festa, seria lá o imperador. A pessoa, o casal responsável pela festa, que faz as novenas, promove, vende os doces, faz as quermesses. Essa é a responsabilidade do imperador. Ele tem que organizar o cortejo, aquelas roupas lindas, né, todas veludo geralmente, e são cores diferentes. Para cada cerimônia as cores são diferentes. Então isso é a responsabilidade dele. A igreja entra com uma parte financeira para a pessoa que não pode, não tem tanta despesa. A comunidade entra com as doações, né, de bolos, tortas, festa, alimentação, o que precisar, todo mundo colabora. Então a festa é feita assim, popularmente, né, como as outras. Mas é uma festa bem movimentada, né, que hoje em dia é bem divulgada também, e bonita. Para mim é uma das festas mais bonitas. Como a gente tem uma banda musical lá muito boa, então aí tem o cortejo com a banda toca músicas específicas que são assim, especiais da festa do Divino Espírito Santo.
Uhum. Aí tem umas marchas, né, que é para receber o imperador, que afinal o imperador era o imperador, né? Então as marchas mais militares, assim, né, mais para a recepção dele. E o cortejo é a atração, né? Porque aí o pessoal vai acompanhando, aí geralmente metade do povo fica fora, porque a igreja é pequena, né? Mas é toda decorada em vermelho, branco e dourado, né? As cores do império, da festa. E tem várias coisas assim, para quem nunca foi, é muito interessante. Dona Neuza, eu percebi que a senhora é cheia de história para compartilhar. Tem muito conteúdo, muitas histórias. A minha longevidade também permite, né? Pois é. Tem um pouco da lucidez ainda na frente. Muita sabedoria. E você contou um pouco da história de Orleans, um pouco da história lá de onde você reside. E eu sei que você é uma pessoa muito religiosa, católica, sempre foi católica, creio eu, né? Tem uma bela voz. E nós temos mais histórias para contar de Orleans, e como eu falei agora há pouco, vamos gravar um outro vídeo, tá de acordo, Dona Neuza? Não, agora hoje em seguida... A tarde a tarde é nossa, né? A tarde é nossa, então, né? vamos gravar um segundo vídeo e convido a vocês, pessoal. Gostaram já de antemão dessa história da Dona Neuza? Dona Neuza, desse vídeo já vou me despedindo de você. O meu muito obrigado por ter participado desse vídeo. Uma das suas amigas que eu não conheço, que me mandou uma mensagem, acho que o nome dela é Arlete. Arlete de la Bruna? É uma que mora em Florianópolis. Arlete de Florianópolis. Acho que é Arlete. É uma das amigas do Face, então? É uma amiga que ela disse que eu ia gostar muito da Joelma. A senhora, Dona Neuza, é amiga que vai falar com a Joelma. A senhora vai adorar a Joelma, né? Aí eu agradeci, que legal. É um nome parecido, se não for esse. Arlete Mazon. Isso. Eu fui às bodas de ouro dela. Eu não conheci. Conheci virtualmente também, pessoal. Eu fui à boda de ouro não domingo passado, no outro, lá na Vinícola Amazon de Uruçanga. Ah, por isso que eu vi as fotos de Uruçanga. Exatamente. Aí ela me mandou. E conheci aquele dia da boda de ouro. Mas eu não conheço. Aí ela me disse, a senhora não me conhece, mas eu sou amiga da Joelma. A senhora vai gostar muito da Joelma. E ela está bem animada. Ah, que bom. Que bom, que bom. Não, hoje já conversamos bastante. Então, obrigado. E vamos para um próximo vídeo, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal se não estão inscritos, deixe o seu comentário e até esse próximo vídeo com a Dona Neuza. Beijo para quem vai ver a gente.